Então o tema já está aparecendo lá em cima. O versículo que mostra quem está roubando a Deus. É isso mesmo? Sim, o versículo que mostra quem está roubando a Deus. Bem, como disse na introdução, quando você entra dentro de uma igreja evangélica, um local chamado igreja, porque de igreja não tem nem o evangelho, os lugares onde tem pastor, sacerdote, são lugares chamados igreja, mas não são igreja, não tem nem o evangelho. Lá eles dizem que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, e usa o livro da lei de Malaquias para amedrontar essas pessoas. Bem, a pergunta que eu faço nos dias atuais: é possível algum crente roubar a Deus por não dar dízimo? Claro que não, porque o dízimo, ele era alimento, era um imposto cobrado anualmente aos judeus e deveria ser entregue no templo lá em Jerusalém. O templo em Jerusalém caiu, a casa do tesouro acabou. Então não tem como eu entregar o meu dízimo, 10% da minha plantação lá. Haja visto que agora a casa do tesouro, o templo de Deus, a nova Jerusalém, somos nós, o povo da graça de Deus. Então isto já está mais do que batido, falado. O que eu preciso esclarecer aos senhores e mostrar, mediante a revelação da graça de Deus, quem é ou quem são, nos dias atuais, os que estão roubando a Deus. Vamos ler? Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 7, versículo de número 4. Eis a revelação. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Se refere a Melquisedeque. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses tenham descendido de Abraão. Pode parar. Segundo o que nós estamos lendo na Epístola de Paulo aos Hebreus, quem é ou quem era que tinha mandamento da parte de Deus recolher o dízimo do povo? Aqui diz que era o sacerdócio levítico. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, então a tribo de Levi, alguns recebiam o sacerdócio. Estes da tribo de Levi, eles tinham um mandamento, de acordo com a lei, respaldado pela lei, de tirar o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos. Vou parar isso aqui. Ora, como que os pastores vão recolher dízimos se eles não são da tribo de Levi? Ora, todo o pastor, que cobra dízimo, ele se enquadra no artigo 171, no que diz respeito à cobrança do dízimo. Por quê? Porque ele está numa alteração de identidade. Entende isso aqui? Porque veja, quem tem mandamento, ou quem tinha mandamento de recolher o dízimo de acordo com a lei, porque o dízimo era da lei, eram os filhos de Levi, e os que recebiam o sacerdócio. Ora, como é
que um pastor brasileiro, francês, angolano, polonês, inglês, português de Portugal, pode recolher o dízimo? Deus não mandou eles recolher o dízimo. Deus não mandou os pastores brasileiros recolher o dízimo, nenhum deles. Se eles cobram dízimo, de acordo com essa revelação, eles estão enquadrados no artigo 171, que é falsidade ideológica. Sim ou não? Sim. Estão se passando por alguém cuja identidade não é eles. É como se alguém me parasse no trânsito e dissesse: sua habilitação. Eu desse então a habilitação do meu irmão Hudson, ou do meu irmão Adailton. Aí eu iria dizer: mas esse aqui não é o senhor, o seu irmão gêmeo tem olho azul. Ora, como que o meu irmão gêmeo tem um olho azul e eu me passo por ele com esse olho de quem nasceu às 4 da manhã? Eu então sou enquadrado no artigo 171 do Código Penal, com um agravante de falsidade ideológica. Eu estou me passando por alguém que na verdade não sou eu. Ora, diz a revelação: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles, e não eram todos os filhos de Levi, era só os que tinham sacerdócio, eles têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, dos judeus, embora estes tenham descendido de Abraão. A pergunta que eu faço é: você conhece algum pastor na igreja evangélica que tenha sido da tribo de Levi? Não. Estão todos enquadrados, de acordo com esta palavra, no artigo 171, falsidade ideológica. Deus não mandou nenhum pastor recolher o dízimo. Capite? Benevério, pau na força, birimbau, birimbogério, é isso aí. Gente, mas por que ninguém nunca explicou isto? Por que nas igrejas a justiça é segundo a lei? Eles abrem lá em Malaquias e diz: está vendo? Roubará o homem a Deus? Mas ele não disse a nação, ele não disse os crentes. Aquela era uma sentença contra Israel. Os pastores trazem isso para o dia de hoje e se enquadram no artigo 171, falsidade ideológica. Olha, deixe-me ler para você aqui o que diz o artigo 171 do Código Penal: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Eu vou ler de novo. Artigo 171 do Código Penal: obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Esta palavra os enquadra ou não? Sim, porque não sendo eles da tribo de Levi, não tendo eles receberam nenhum sacerdócio, eles não têm mandamento de recolher dízimos. Ora, se eles não têm mandamento de recolher dízimo e estão vivendo disso a ponto de ter salário, custear tempos, tudo com dinheiro de dízimo, eles estão induzindo as pessoas ao erro, sim ou não? De acordo com o Código Penal, eles estão no artigo 171, enquadrado em tudo isso que eu li. Sabe por quê? Porque através desse erro, porque o dízimo não é dinheiro, é alimento, não pode ser cobrado pelo pastor, a não ser que ele seja da tribo de Levi e ainda tenha recebido o sacerdócio.
Como ele não tem isso, ele está obtendo vantagens para si, subtraindo lucro, mantendo as pessoas no erro de forma ardilosa, porque a palavra sempre é assim: ouça aí. Se você não dá dízimo, você está roubando a Deus e Deus vai mandar o devorador na sua casa. Qual é o nome disso? Se eles não têm mandamento de recolher dízimo, artigo 171 do Código Penal. Uma outra coisa que eu vou dizer: o dízimo, que era alimento, era para ser entregue no templo lá em Jerusalém, e só os levitas poderiam administrar. Ora, como que o pastor manda entregar na igreja? E o pior não é isso. O artigo 171 diz assim, vantagem lícita, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aonde está a fraude de quem não era sacerdote levita e quem não era? É quando diz assim: esse dinheiro é para fazer a obra de Deus. Pronto, aqui está uma fraude. Não, você vai dar o dízimo, senão o devorador vai na sua casa, porque esse dízimo, ele é sagrado a Deus, que é para fazer a obra de Deus. Hebreus, capítulo de número 4, é isso mesmo? 4? Hebreus, capítulo de número 4, temos? Versículo de número 3, por favor. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem ainda por fazer pelo pastor da igreja com o dízimo dos irmãos. É isso que diz aqui? Não. O que é que diz o Evangelho da graça de Deus? Paulo escrevendo aos Hebreus, no ano 68 da primeiro século da era cristã, e repetido por Geraldo para abrir os olhos, diz que certamente as obras de Deus estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Que obra que o homem vai fazer que Deus já não tenha feito? Eu sei: enganar, manipular, manter em erro, se passar por alguém cujo ele não é, dar-se-á o crime de falsidade ideológica, porque para cobrar dízimo tem que ser da tribo de Levi, e ainda de forma ardilosa e fraudulento, diz que aquele dízimo transformado em dinheiro por eles é para fazer a obra de Deus, mas aqui diz que as obras de Deus foram concluídas desde a fundação do mundo. Deus não deixou nada para o homem fazer. Então eu não estou entendendo. Quer dizer que vocês não fazem a obra de Deus? Não. Nós praticamos boas obras de ajuda ao necessitado, de levar o Evangelho, e tudo isso de forma voluntária, consciente e compromissada. Estou aqui, não posso pedir dinheiro em nome de Deus. Eu nunca pedi dinheiro quando eu estava no sistema, minha esposa lembrou. Mas na graça de Deus, eu não posso pedir dinheiro em nome de Deus. Deus está mandando você me dar o dinheiro. Estou aqui, é crime, incorre no crime do artigo 171, porque Deus não tem conta bancária, Deus não tem Pix, Deus não tem poupança, Deus não recebe DOC ou TED. Quem precisa de dinheiro não é Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de comida. Deus não precisa de cobertor. Deus não precisa de lanche. Quem precisa dessas coisas são os seres humanos, os necessitados, que contam com a ajuda dos verdadeiros adoradores. Agora, pedir dinheiro em nome de Deus é falcatrua, é
salvação. Deus não mandou nenhum homem nesta terra pedir dinheiro em nome dele, porque Deus não tem representante, Deus não tem advogado, Deus não tem procurador. Nós é que temos consciência dos necessitados que batem à nossa porta, da família que neste momento está passando por dificuldade nesta forte chuva que atinge grande parte do Rio de Janeiro. Não se pode pedir dinheiro em nome de Deus. Pedir dinheiro em nome de Deus é incorrer no crime de artigo 171. Por quê? Porque nenhum pastor que pediu dinheiro em nome de Deus e a pessoa deu, ele foi lá no céu e entregou a ele. Porque se Deus recolhesse dinheiro, eu entregaria o meu na mão dele, que é muito mais seguro do que entregar na mão desses homens que estão enquadrados através desta mensagem no artigo 171. E eu vou ler mais uma vez só para ficar bonito. Olha aí. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício. Induzindo ou mantendo alguém no erro. E eu vou lhe dizer uma coisa: 99% dos crentes evangélicos estão dentro desses locais, induzidos por erro de forma ardil. O que prende eles lá é o medo, a culpa e a ganância. Quando eles não pegam no medo, eles pegam na culpa. Quando não pegam na culpa, pegam na ganância. E tem gente que estão nesse tridente pastoral. As pessoas estão lá dentro com medo de ir para o inferno, de perder a salvação, e estão com medo de Deus soltar a mão se ela não der 10% do dinheiro delas para a igreja. Saia desse engano, saia nesta manipulação. Sabe por quê? Você, presbítero, que está vendo esse vídeo, você que trabalha na tesouraria, você que é missionária, você que fica lá dentro, lá e vendo tudo isso e não toma uma posição, cúmplice no crime é crime também. Está aqui ou não está?